Olá a todos, espero que vocês estejam bem. Esse é um primeiro vídeo que eu estou gravando de maneira bem simples, no celular mesmo. Então peço desculpas pela qualidade de áudio, de imagem e afins, tá? Hoje eu quero conversar com vocês sobre um excelente livro chamado Do Verbo Encarnado, do Leandro Bezerra. E fazer alguns comentários sobre um trecho bem pequeno e específico do livro, tá? Mas antes de tudo, gostaria de recomendar a todos interessados em filosofia, teologia escolástica, mas não só isso, né? Aqueles interessados em cristologia no sentido geral. Então, por exemplo, os que são muito próximos, né, e admiradores do trabalho de São João Damasceno, por exemplo, da fé ortodoxa, né, os livros que são conjuntos a esse, né, e outros grandes tratados de autoridade de cristologia ecumênica e tradicional. Para esse público, provavelmente esse livro do Verbo Encarnado vai gerar bastante interesse por conta do próprio tema, mas também pelo modo de exposição, né, pelas soluções e temas comuns, né, e por um desenvolvimento que é primoroso desde um ponto de vista do tomismo escolástico, né? Inclusive aqui também para entender um pouco das discussões e debates entre escolas escolásticas e outras. O trecho que eu quero comentar aqui é um trecho bem específico, né? Eu gostaria, na verdade, de comentar várias outras coisas, mas para hoje é isso. E mesmo nesse assunto aqui, provavelmente eu vou esquecer de vários assuntos. Mas é um escolho no capítulo 12 chamado A Visão Beatífica e o Agnosticismo Palamita, né? Esse é um tema que normalmente as pessoas me procuram para conversar sobre ele, né? E mais especificamente sobre a distinção entre ciência e energia. E meu objetivo aqui é clarificar um pouco algumas discussões desse capítulo, porque o tema da distinção entre ciência e energia, especialmente, tem muito conteúdo contemporâneo que é polêmico, né? De má qualidade, inclusive, e que normalmente gera mais polêmica tanto por parte de seus propagadores, quanto também por outras pessoas que querem se opor a isso que é propagado, né? Então, tem alguns trechos aqui do livro, do escolho, né, que eu gostaria de comentar logo no início, aqui. Que o autor ele inicia falando que para São Gregório Palamas, né, não há discurso possível sobre a ousia de Deus. Uma vez, como disse Dionísio, São Máximo e afins, ela é absolutamente incognoscível, restando aqui apenas a via apofática, a via negativa, né? E depois ele diz muito bem, né, abrindo aspas aqui, contudo Palamas também concedia a existência de uma via positiva para o conhecimento de Deus, conquanto inferior à negativa, chamada via catafática. Isso aqui é muito interessante, uma ótima lembrança para começar o trecho, porque a via positiva para o conhecimento de Deus, né, e a possibilidade do conhecimento de Deus é um dos principais assuntos do início da controvérsia exicasta, junto, por exemplo, com temas sobre a cientificidade da teologia, né, como São Gregório defendendo contra Barlão a característica científica da teologia, a possibilidade de realização de silogismos apotíticos, né, quanto também por em diferentes níveis existir conhecimento positivo de Deus por parte dos homens, e Barlão, por outro lado, defendendo uma forma de apofatismo extremado, né, e que inclusive igualava as luzes disponíveis aos filósofos, né, a luz da razão natural e todo o conhecimento de iluminação de Deus, reduzindo a um âmbito só, e tendo oposição por parte de São Gregório. Então é um ótimo trecho para começar. Só que logo depois, né, o autor ele comenta, via catafática, entre aspas, também conhecida como via dos nomes divinos, ou ainda via de Deus, tal como se é para nós, mediante suas energias incriadas. Eu quero comentar esse trecho, não porque o autor ele definiu energias incriadas como Deus, tal como se é para nós, e nem porque ele também falou que a via catafática, né, ela é redutível exatamente a isso, né, a definição dela
o conhecimento de Deus, tal como se é para nós. No entanto, esse é um tipo de centralização ou de definição que é comum achar em textos semi-acadêmicos, né, em autores polêmicos, inclusive do século XX, que associam diretamente energias com manifestação divina, né, ou com operações ad extra de Deus, e sempre tendo uma característica muito pesada do lado operativo. Né? Então, falar o que é energia divina? Energia divina é Deus como se manifesta ao mundo. Deus como se manifesta a nós, né, a criação, e o Sia é aquilo que Deus é em si mesmo, que não é conhecido ou não manifestado. Essa forma de distinção, né, colocada desse jeito, é equivocada. Né? Para São Gregório Palamas, ela é equivocada. E uma forma simples de ver isso é que todo o âmbito das chamadas energias, né, ou energia, que é um termo super comum da teologia grega, né, um arroz com feijão da teologia grega, uma das coisas que está incluída nesse grande guarda-chuva das energias são os atributos. Atributos como amor, beleza, misericórdia, vontade divinas, né, paz, vida. E eles não são, aqui olhando dessa forma, associados de maneira mais imediata como características operativas, né, algo manifestado. São atributos. Os atributos negativos também, né, então infinitude, imaterialidade e afins. Algumas coisas relacionadas à teologia trinitária, inclusive não gerado, né. Então, essa redução das energias à manifestação, ela é equivocada. Novamente falando, não que o autor tenha falado isso, né, mas é porque essa é uma forma de apresentação ou de centralização que é muito comum. Até o caso do Vladimir Lossky, que é citado por ele posteriormente, né, que é um grande autor do século XX, da escola francesa. Lossky era um autor que comentava muito das energias divinas com suas características operativas, né? Tinha uma grande centralidade na obra dele isso, e que talvez às vezes marginalizasse, né, outros aspectos, ou que talvez um olhar pouco atento pudesse identificar essas coisas, né? Identificar as energias com as operações, ou com mesmo só com o assunto da providência ou das processões de Dionísio, porque esse é um tema centralizado por Lossky, né? Então esse é um primeiro comentário que eu queria fazer aqui, tá? Bom, seguindo isso, muito mais à frente no texto, e relacionado a esse primeiro comentário, tem um trecho que diz assim: por sua vez, falar em energias incriadas, concebendo-as como realmente distintas da essência divina, não é senão confundir os termos ativos dos decretos divinos com os seus termos passivos, pois tudo aquilo que é realmente distinto da essência divina deve ser criatura, como bem dizem os escolásticos. Ora, se a visão das energias incriadas não é realmente a visão da essência divina, então se segue que vê-las é ver algo distinto de Deus. Aqui já junta outros aspectos também que chegam um pouco antes no texto, sobre a visão beatífica, né, sobre a luz da glória, a potência obediencial, mas para a gente ficar um pouco mais próximo do tema inicial, né, ele fala: falar em energias incriadas, concebendo-as como realmente distintas da essência divina. Esse é um assunto muito interessante, porque ele está querendo se opor a isso, mas aqui eu já penso, ele está se opondo a quem? Né? E eu sei a quem ele está se opondo, né? Está se opondo geralmente a algum conjunto de autores polêmicos, né? Polemicistas, apologistas, textos mais semi-acadêmicos, que falam da distinção entre essência e energia como sendo realmente distintas da essência divina, no sentido de distinção real que é comum a boa parte dos escolásticos, né? E aqui eu estou pensando entre uma distinção entre uma coisa e outra coisa, né? Estou pensando aqui numa distinção entitativa. E isso é exatamente o que Gregório Palamas nega, né? Nega em diversos pontos, nega em todos os assuntos dele falando sobre a unidade de extinção, por exemplo, né? Nas cartas, principalmente no debate dele com Grégoras, né? Que é o ponto mais, quando começa a tomar a distinção entre essência e energia, toma realmente mais corpo e centralidade na controvérsia zicasta.
E falar que energia é uma coisa e essência é outra coisa, ou seja, que a energia ela possui uma subsistência, né, uma substância, a energia é outra, isso é algo realmente negado. Até um tema muito comum, né, que traz bastante discussão é de São Gregório Palamas falando como energias não são autohipostata, né, autopostata. São n-hipostáticas e outros termos semelhantes, no sentido de que energias não possuem hipóstase própria, não possuem existência em si mesma, né? Mas a essência da energia e sua substância é a ousia divina. E aqui, recorrentemente, né, ele evoca a distinção de São Cirilo de Alexandria, falando entre aquilo que é natureza e aquilo que é natural, aquilo que é inerente à natureza, né? Por quê? Né, voltando um pouco até o tema do primeiro trecho, na teologia grega, né, o sia diz respeito ao que responde ao que é Deus, né? E o que é no seu sentido completo. Não existe uma maneira de você falar de um conhecimento parcial da ousia ou participação na ousia que você não seja ela, né? Não seja o que de maneira completa, plena, né? Que seja de fato o que é. Então, todo o domínio sobre aquilo que é natural a determinada ousia é o que é chamado do termo enérgia, né? Então, aqui envolve até a ponte, vamos dizer assim, lexical, até o que é comum do ambiente latino, né? Se pensar na essência, não existe uma ponte ou convergência entre ousia e essência nesses termos. Ah, um termo que foi traduzido ousia nessas discussões para o latim, isso foi feito por São Genário Escolário, foi cuididade, né? Então ele, para falar da completude, da cuididade tomada em sua compreensão, vamos chamar assim, foi chamado, a ousia foi chamada de cuididade por São Genário Escolário, tá? Então esse acho que é uma observação interessante, porque tem esse trecho aqui que ele está se opondo a isso, né? Mas ele não está se opondo a Gregório Palamas, ele não está se opondo a Filoteu Cocino, a Genário Escolário, a Marcos Eugênicos, né? São Marcos de Éfeso e basicamente ninguém de um palamismo histórico. Mas o que talvez, né, ressoe aqui e que acredito que qualquer palamita, entre aspas, se oporia igualmente a um tipo de compreensão que se desenvolveu em polemistas do século XX e que beberam bastante dos trabalhos por exemplo, do Alácio, do Petavius, que depois foram mais sistematizados por Jugy e Guichardin, né? Em que via a distinção entre essência e energia, encontrava isso justamente como sendo uma distinção real maior, por exemplo, uma distinção entre coisas. Inclusive tendo, assim, levando para frente vários truísmos sobre esse assunto, né? Truísmos relacionados a divindades no plural, que falam como teótetes, que é algo que nem tem fonte, isso é nem encontrado em fonte primária, né? A não ser de um modo qualificado ou mesmo contradizendo, né? Na verdade, quem falava em teótetes de maneira acusativa era Grégoras, numa fase final da controvérsia hesicasta. Tratar da pluralidade de energias, né? Como sendo uma pluralidade de autossubsistentes e outros temas que são passados à frente primeiro de maneira polêmica e depois entre alguns textos de qualidade inferior, mas que infelizmente são encontrados assim de maneira apologética, né? É isso, tá, que eu queria comentar. Mas no fim das contas, né, acho que isso daqui abre abre uma possibilidade de explicação. O que é então a distinção entre essência e energia, né? Não é uma distinção real, é então uma distinção de razão, né? Uma distinção de razão com fundamento em gré, né? E se pensar aqui no léxico escolástico, né? E essa pergunta não é feita só de maneira contemporânea, ela foi feita antes, inclusive por esses seguidores próximos de São Gregório Palamas, quando foram dialogar com dominicanos, franciscanos, no contexto de Ferrara Florença, né? Mas sem querer fazer aqui uma ponte lexical, deixando isso para depois, a distinção entre essência e energia, uma forma de a gente falar ela de maneira simples é a distinção, aqui, né, no caso, entre as energias, né? Entre algo positivo
que um sentido positivo que ela diz respeito, né? E que não existe por si mesmo e nem pode ser separado da sua substância, né? Então, não é uma distinção que se dá entre ente e ente, mas é uma distinção, por exemplo, muito comum entre os predicados metafísicos, né? Entre aquilo que pertence à própria natureza da coisa e a natureza, né? Na terminologia que é muito usada de São Cirilo de Alexandria, igual que eu falei, por exemplo, entre aquilo que é essência e o que é essencial, entre o que é natureza e aquilo que é natural. E essa distinção, ela não é, fala assim, ela é real aqui num sentido bastante qualificado, né? Num sentido que, por exemplo, tem um excelente texto de Gennady Scolari em que ele fala sobre distinção real, né? Ele faz uma tabela das formas de distinção real que vai indo daquilo que é mais distinto até aquilo que é menos que é distinto. E ela é real no sentido da definição de uma distinção real como sendo aquilo que não é que se dá na realidade da coisa, não é dependente exclusivamente da operação do intelecto, né? Então é nesse sentido de real. E mesmo nesse sentido de real, Gennady coloca ela como a distinção de realidade, entre aspas, né? Entre aspas, sutil. Né? Que ele coloca isso mesmo abaixo, por exemplo, da distinção que existe entre as hipóstases e uma distinção bem mais sutil entre as coisas. Por quê? Porque é um sentido positivo que se distingue do outro e se distingue da própria natureza, porém que é inerente à própria natureza, né? Existe algo positivo, né? Um sentido formal daquilo que não é redutível a outro. Então aqui, aí tem os vários exemplos dados em muitos argumentos palamitas, né? Argumentos de São Gregório Palamaso ou posteriores também. Vontade, natureza, né? Entre misericórdia e justiça, e para falar que isso tem sentidos tem sentidos positivos, né, irredutível nessas coisas que não respondem o que é Deus de maneira integral e que eles nem são sinônimos entre si. É isso, né, de uma maneira bastante simples. Aí eu acho que o que fica aqui de pergunta não, né, o que eu acho que fica talvez aí de observação na cabeça de alguns é falar, poxa, isso parece com uma distinção formal escotista, né? Eu acho que sim, eu acho que parece sim. E como eu falei, isso não é novidade. A Gennady, no trabalho latino, né, de São Marcos de Éfeso também, utilizaram a linguagem da distinção formal escotista para falar de distinção entre essência e energia. Em grego eles chamavam disso, de distinção entre uma distinção entre realidade sutil, né, da forma como que eu falei, de um sentido positivo que existe na natureza, mas não na própria natureza. E Gennady, inclusive no texto que eu citei, que chama Sobre Essência e Energia, né, ele inclusive chega a dar uma justificativa adicional para isso, falando que as energias, né, elas não sendo opostas entre si, né, e elas não se opõem, nem são composições de essências diferentes, ou seja, não é uma composição na essência divina entre diversas coisas para formar Deus, né, de maneira material, metafísica, e nem, enfim, isso gerar alguma forma de mutação, né, elas se dão dessa forma por conta da infinitude divina, né? Da suprema simplicidade da infinitude divina, que aí você tem essa pluralidade de energias, tá? Aqui para terminar só esse comentário, acho que é interessante notar também, falando disso, nas disputas da controvérsia exicasta, como que a distinção entre essência e energia, né, ela é afirmada para negar, por exemplo, o quê? Para negar a composição em Deus, né? Na verdade, a distinção entre essência e energia é usada como um grande argumento para falar de mutabilidade ou de composição em Deus, no sentido mais ou menos nessa linha. Que se existissem diferentes energias que não fossem Deus por natureza, você teria aqui Deus não teria atributos, né? Isso por um lado, né? Seria um Deus inexistente. Mas por outro lado, se cada energia ela fosse subsistente, né? Ou seja, se a infinitude tivesse uma subsistência e o amor tivesse uma substância e afins,
você teria um Deus composto, né? Então, para isso, você precisa de uma distinção. É um dos argumentos, né? Você precisa de uma distinção entre a essência e a energia que afirme sua unidade substancial, tá? Isso daqui, em textos que estão mais acessíveis aqui, que é o caso 150 capta, é bem comum, né? Então, nos captas, por exemplo, no capítulo 80, né, do 150 capta, tem essa discussão. Outra interessante é no capítulo 144 do 150 capta de São Gregório Palamas, né, que ele afirma, ali é bem interessante porque afirmando a unidade entre as energias, ele fala que se as energias elas são aplicadas à essência, esses nomes são aplicados à essência, né, como o caso de, por exemplo, falar da vida, que Deus a natureza de Deus é vida, por exemplo, ou a natureza de Deus é o amor, nenhum desses nomes diferem do outro em significação, né? Não diferem em significação porque eles estão aplicados aqui, estão referenciando a essência, não no sentido do que ela é, mas que é, e nesse sentido, por conta da unidade substancial, a unidade de natureza é a mesma coisa, né? Aqui também, seguindo essa mesma discussão no capítulo 122, né? Ele cita São Ciro de Alexandria também, falando que nomeamos de acordo com a energia que inere nele, né, em Deus, de acordo com a natureza, assim como fazemos com a sabedoria, a vontade e tudo mais, né? Então, aqui novamente falando da identidade substancial das energias, mas a distinção nessa característica positiva que cada uma delas tem, que não é sinônimo, tá? Acho que eu tenho bem mais comentários do que isso, que tem outras coisas como que eu falei, que é para discutir sobre que ele fala aqui da capacidade noética, a relação disso com a potência obediencial, e outras coisas que o autor está preocupado. Não sei se eu consigo fazer agora, né? Por fim, acho que tem um trecho aqui que vale a pena comentar. Ele diz assim: os mesmos orientais, ainda tem por cara a doutrina da união última com Deus em termos de deificação, o que não podemos senão subscrever, mas não sem antes removermos todo resquício de união substancial, segundo a qual o homem entraria numa absurda unidade substancial com a divindade. Esse trecho aqui é interessante também, porque eu acho que ele é correlato com o problema que eu falei da distinção entre ciência e energia, né? Novamente, aqui, o que ele repugna, São Gregório Palamas e todos os seus seguidores repugnam de igual maneira. Provavelmente, se ele tem esse receio com algum tipo de unidade substancial, se dá por conta de apologética de má qualidade, né, que infelizmente existe e que às vezes vai fazer vai falar do tema da deificação, né, mudando aqui um pouco de assunto, pensando em confusão de substâncias, né, pensando em unidade de natureza e justamente contradizendo aquilo que a explicação da deificação por São Gregório Palamas, né, que é a participação nas energias, né, a participação e a graça santificante de Deus que faz do homem em tudo, exceto na ousia divina, evitando uma unidade ou confusão substancial, né, o homem sendo aquilo que é, mas participando de tudo, tudo que é natural a Deus, mas não de sua natureza, novamente. É isso, pessoal. É um comentário bem simples. Novamente, recomendo aqui o livro a todos. E vejo se eu faço alguns comentários adicionais nesse tema e outros também que eu achei interessante ali, por exemplo, relacionado ao filioque. Até mais, se tiverem interesse, eu falo mais aqui, né? Faço mais vídeos como esse em outros assuntos. Isso é um teste. Não tô acostumado a falar dessa forma aqui, principalmente sem texto preparado. Vamos ver o que sai. Até mais.